Boa noite a todos. Vamos a Atos, então, capítulo 14, versículo 20 a 28. Atos 20, Atos 14, 20. Vamos ler até o 23. Lembrando que nós estamos durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele foi apedrejado em Listra. No final da mensagem nós notamos, chamei a atenção inclusive, do extremo em que o ser humano tipicamente pode ir de uma hora para outra, quando estavam querendo fazer de Paulo e Barnabé deuses, querendo sacrificar bois com grinaldas e tudo como se fossem divindades. E a muito custo, a Bíblia diz, conseguiram que eles parassem com aquele absurdo, com aquela adoração idólatra. Pois, pouquíssimo tempo depois, os judeus levantaram pessoas para irem contra eles, e Paulo foi apedrejado e jogado para fora da cidade, e dado como morto, inclusive. Então, vejam o contraste, mas isso nós já vimos e ficamos assim. Não sabiam. Então vamos ler o 20. Diz assim: rodeando-o, porém, os discípulos, Paulo estava fora da cidade, dado como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Vamos orar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, por essa história de Atos, que nós estamos segmentando tanto, mas não querendo deixar passar riquezas aqui que tem para nós, 2000 anos depois registrados aqui, todos esses fatos, e algumas lições são atemporais, outras são mais de acordo com as épocas. Seja como for, dá-nos sabedoria para aprender da Tua palavra, não ler por ler, ou para cumprir um esquema de leitura, que é muito bom, mas mais do que isso, aquela leitura em que a gente aproveita e tira lições para as nossas vidas. Nos abençoe então aqui, aos que somos crentes e aos que ainda não tiveram esse privilégio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo se recupera rapidamente e entra então na cidade até o dia seguinte. Não sabemos se Paulo estava desmaiado ou se estava gravemente ferido e, no caso, teria sido curado miraculosamente por Deus para voltar para a cidade e no dia seguinte já fazer outra viagem, como ele já saiu da cidade para outro local. Não sabemos. Tem alguns que ainda arriscam dizer que ele era morto mesmo, que tratou-se de uma ressurreição. Claro que Cristo poderia fazer isso, há exemplos de ressurreição no livro de Atos, sabemos disso, e poderia ter sido, mas não indica. Não há nada que indique isso aí. As opções mesmo são essas duas, em que ele ou estava desmaiado, perdeu os sentidos, como é comum também, ou então estava muito pior do que isso, mas Deus o curou. E é interessantíssimo, não sei se você percebeu, que ele voltou para a cidade, para a mesma cidade onde ele tinha sido apedrejado, pelo que se vê no mesmo dia. Ele voltou de novo, obviamente enfrentando a possibilidade de um novo massacre, uma nova perseguição a ele. Não sei, talvez ele tenha desejado fazer alguns contatos antes de partir no dia seguinte para Derbe. Estava aqui em Listra. Uma coisa interessante que sempre me deixou pensativo é a reação de personagens bíblicos como o próprio Paulo, diante de perseguição. É curioso isto. Às vezes, eles fogem, como já vimos aqui recentemente, Paulo fugindo num cesto, uma espécie de uma rede, coisa assim,
parece que para pescar peixe, colocaram o Paulo e desceram o Paulo num muro alto, fugindo das autoridades que queriam matá-lo. Aí agora vemos Paulo voltando para o mesmo lugar onde tinha sido apedrejado. E esses exemplos são vários na Bíblia. A ideia é que não há uma regra. Não, o crente que foge é um crente covarde, que não tem coragem de enfrentar a perseguição e tal. Não diga isso. Você estará falando de muitos mártires, muitos crentes de primeiríssima qualidade, como o próprio Paulo, como estou falando. Então, não é uma regra. Fugir não significa que está com medo ou uma covardia, não obrigatoriamente. E às vezes, e ao longo da história da igreja cristã, a gente percebe isso várias e várias vezes. É muito curioso. Em época de perseguição, tem aqueles que fogem. Muitos fogem com suas famílias e tudo. Inclusive, essa onda de refugiados por perseguição acaba sendo altamente usada por Deus para os lugares para onde eles fugiram. Então, eles chegam lá e vão pregar o evangelho lá e vão disseminando a palavra de Deus. Deus usa até a fuga, claro, para espalhar o evangelho. E tem aqueles que fujo não. Eu morro aqui, mas eu não fujo. Então, esse é mais crente do que o outro. Não. É mais fiel do que o outro. Obrigatoriamente, não. Tem casos de todo tipo, óbvio. Mas não é uma coisa obrigatória. Ok? Então, não sei se isso já passou na sua cabeça, na minha já, como eu disse. Qual é o rumo bíblico? É enfrentar até a morte ou é fugir pela porta de trás? Ore a Deus, peça paz e faça o que você entender que Deus está lhe dirigindo para fazer. E isso eu estou falando porque você não entende coisa nenhuma de perseguição, nem eu. Talvez podemos dizer graças a Deus, em todos devemos dar graça, então graças a Deus por isso. Não quer dizer que não vamos dar graça a Deus quando e se vier perseguição. O que eu quero dizer é que esse é o assunto, para nós todos, totalmente teórico. Hora de perseguição, se eu fujo, se eu fico, acho que nenhum aqui passou perto desse tipo de situação, mas não se iludam, porque pode acontecer mais rápido do que a gente pensa, e pelo menos fica aí esta, não vou dizer lição, essa conclusão que eu tenho tirado quanto a essa questão de ficar ou de enfrentar uma situação. E não é obrigatoriamente aplicável só para a questão de vida ou morte, mas pode ser o emprego, perder o emprego, ou algum tipo de situação. Eu enfrento o chefe, digo o que devo dizer, sabendo que vou demitido, ou eu evito, melhor é sabedoria evitar. Não há uma regra. Okay? Ore a Deus e mantenha comunhão com Deus para que você tenha a certeza, ou uma boa certeza, de que a sua oração está sendo ouvida. Porque, irmãos, não adianta só dizer, ore a Deus. Porque Deus não é uma máquina em que se liga o botão, falo com Deus, interajo com Ele e depois desligo. E vou viver minha vida. Aí apertou de novo. Ficou difícil a situação, ligo o botão e acesso, câmbio, alô, Deus está ouvindo aí? Vou falar. Aí depois desligo agora, câmbio, pufo. Não é assim a vida cristã. Então, quando a gente fala em orar, entendam, é orar dentro de uma linha contínua de comunhão com Deus, na qual você está em paz com Ele, na qual o Espírito Santo tem limpado em você a sua consciência. Jesus Cristo, como diz lá em João, que Ele limpa os ramos para que deem mais frutos. João 14, ou seja, uma vida
contínua de comunhão com Deus, aí a sua oração vai ter poder. Muito pode, pela sua eficácia ou pelo seu poder, a súplica do justo. A gente repete muito isso e tal, mas talvez nós, pregadores, deveríamos ter até mais cuidado, eu vou até tentar me lembrar disto, de quando citar esse versículo, que eu cito bastante, dizer assim: muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo, que esteja andando diante de Deus como justo, que esteja vivendo diante de Deus de uma forma coerente. Não é só dizer, eu sou crente, sou, então eu vou orar na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, numa vida que eu estou levando, e vou ser ouvido por Deus. Não irá. Provavelmente não irá. Pelos exemplos que nós temos, pelo que a Bíblia ensina, não deve esperar isso. Claro que Deus faz o que Ele quiser, mas normalmente não é assim que funciona. Então, quando eu digo, no momento delicado, difícil, de algum tipo de perseguição, ore a Deus, e para você ter paz, e essa paz lhe dirigir, que você esteja em comunhão contínua com Deus. Versículos 21 a 23, aqui em Atos 14. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, porque lá no fim do 20 diz que no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Não passa uma frase, quando Paulo fala em Derbe, depois já muda para a atividade seguinte. Não inventou nada. Tudo indicando que em Derbe foi tudo tranquilo, não houve incidentes e muitas conversões. E aí fica uma observação interessante, que algumas cidades, alguns locais, cidade muito grande como a nossa, tem muitos bairros, tudo, isso pode acontecer até de bairro para bairro, não sei, mas em cidades pequenas, geralmente, pelo menos em termos da experiência brasileira, cidades pequenas, algumas são caracterizadas como sendo duras ao Evangelho, outras mais aceito com mais facilidade. Um amigo meu, missionário, muitos anos atrás, ele estava comentando, ele estava morando em Patos, na Paraíba, e ele comentou comigo, ele estava não era a primeira cidade dele, ele já era mais ou menos veterano na atividade missionária, e ele estava impressionado com a resistência na cidade de Patos ao Evangelho. Ele não tinha visto aquilo e estava, assim, com essa observação. Que coisa, o que há, qual é o fator, por que acontece isso, ninguém sabe. Mas é fato e é bom a gente saber. Em campos evangelísticos futuros nossos, em que a igreja um dia queira abrir uma congregação, ou um outro trabalho, e que pode ser bem recebido, pode não ser bem recebido, você próprio, como evangelista pessoal, você pode encontrar pessoas que queiram conversar e de maneira gostosa, facilmente, outras nem tanto, e algumas muito resistentes, duras mesmo. E isso ocorre, não é só impressão, nem quer dizer apenas que você falhou e que você, de alguma maneira, está fazendo uma coisa errada. Não, ocorre. Então, nós vemos aqui cidades perto uma da outra, como Listra e Derbe, uma persegue, apedreja Paulo, quase ao ponto de matá-lo, e em outra, conversões
e pelo menos não há registro de algum tipo de resistência. É bom estar sempre alerta e nem tanto e cuidado com a ideia ou com o perigo do diabo insuflar você ou desanimar você. Uma vez eu fiquei muito feliz que eu consegui abrir um estudo bíblico na casa de um antigo amigo de ginásio, homem tinha um grande cargo, muito inteligente, um grande cargo aqui numa empresa enorme e tudo, e eu feliz, na casa dele, foi lá com a Sandra, e ele com a esposa, e com o irmão dele, a esposa do irmão, mais um ou dois casais lá e tal, e eu me propus a não falar nada, e eles muito adeptos ao romanismo, né? E eu me propus a ser o mais discreto possível e tal. Na segunda ou terceira vez, talvez quarta, não sei, começaram a me instigar com vara curta, como se diz mesmo, e perguntas difíceis, como é isso, e qual é a diferença do protestante e do católico, e isso, e aquilo, e os santos, e eu me lembrando do compromisso comigo mesmo, mas não podia deixar de falar o que estavam perguntando, desse jeito vai ficar difícil, mas eu vou ter que responder. E respondi, e foi tudo bem, até a próxima semana. Eu estava me aprontando com a Sandra, literalmente me aprontando, o telefone toca, era ele, meio sem jeito, agradecendo muito, a minha disposição e tal, mas que era melhor dar um tempo. Será, de repente, está valendo o tempo dele. Faz só uns 18 anos isso aí, mas está no tempo ainda, né? Não sei, né? Mas vamos dar um tempo e tal. Eu digo, vamos, claro, tranquilo, fique à vontade e tal. Eu me maltratei muito, sabe? Eu não sei se hoje eu me maltrataria tanto, que a gente vai amadurecendo, mas na época eu me maltratei muito, além de perder a oportunidade evangelística que eu tinha conseguido e vibrando com aquele campo que estava se abrindo, né? Além disso, a sensação, eu acho que entra o diabo, opinião minha, e foi a minha experiência pessoal, né? De dizer, falhou, exagerou, foi com muita sede ao pote. Eu não fui para pote nenhum, eu apenas respondi umas perguntas dificílimas que me lançaram uma atrás da outra, quase como flechadas. Então, foi uma experiência amarga, por todos os lados. Mas, claro, consciência tranquila, até hoje, de que fiz o que pude, e eu acho que é contraproducente o crente se desanimar numa situação dessa e achar que falhou. Agora, se é uma coisa muito clara para ele, ele identifica, não, na próxima vez eu não faria assim, 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 eu faria assim, assim, assado, isso aqui eu errei bem aqui. Tudo bem, as experiências nos ensinam, e nós erramos muito mesmo. Mas quando não acontece, e pelo contrário, você consegue ficar naquilo que havia prometido para si mesmo, e dentro daquela linha de procedimento e tal, como foi o caso, aí maltratou, acho que não deveria ter maltratado tanto, mas fica aí a lembrança. Conte com todo tipo de resistência e não se abale. Continue. Eles voltaram pelas mesmas cidades, muito interessante isso, em ordem inversa. Eu não vou dizer cidade por cidade, porque não é o caso, mas eles tinham andado por várias e foram voltando, andando ao contrário, e fortalecendo a alma dos discípulos. Eu tenho dito algumas vezes que quando a gente vê na Bíblia uma explicação de alguma afirmação, ou de algum princípio, ou de alguma doutrina, devemos sempre estar com as orelhas, para não dizer o coração, pronto para ver se encontra alguma explicação daquilo que está sendo ensinado, um princípio que está sendo colocado. Façam assim, assim, é melhor assim, assim. Por quê? Ou como é isto?
Tem algum exemplo disto? Isso é natural. Aliás, isso são coisas que crianças, têm uma idade terrível de criança, como vocês sabem, os que já passaram por isso, né? E nós já passamos todos como crianças, mas não nos lembramos quando nós éramos perguntadores. Por quê? Por quê? Por quê? Uma atrás da outra, parecia metralhadora. Eu me lembro dos meus filhos, assim, agora eles vão se lembrar dos deles, e as gerações vão, mas a ideia dos por quê, como é isso, como é que, quer saber de tudo. E o crente, como uma criança, ele deveria manter esse espírito de querer saber o porquê. A diferença, e é importante ver isso, é que muitas coisas a Bíblia não explica como é, são coisas por demais misteriosas, e Deus não se dá nem ao trabalho de tentar explicar. Ele afirma, pá. Quando é assim, ok. Seria bom entender isso aqui. Como é que Deus faz assim e faz assado. Ele não explica, amém, eu creio, e o honro da mesma forma. Tudo bem. Então não é um querer saber de uma maneira exagerada, obsessiva. Enquanto eu não souber isso, eu não me aquieto, eu não sei nem se vou crer no que eu estou lendo aqui, porque eu acho que não tem muito sentido na minha cabeça. Quando eu entender, eu vou ler. Aí é muito ruim essa atitude. Mas a parte desse tipo de atitude, querer saber e buscar conhecimento e explicação e exemplificação, é excelente. É excelente. Então, como eu estava dizendo, o crente deveria manter sempre, independente do tempo que ele tem de convertido, mas ele deveria manter esta atitude de meio infantil. Por quê? Como é isto? E aqui tem um exemplo gostoso. Estou falando de estudinho porque aqui é um exemplo. Porque diz que Paulo e Barnabé saíram fortalecendo a alma dos discípulos. Ou se tivesse uma explicação ou algum exemplo na prática o que é mesmo fortalecer a alma de um irmão, ou dos discípulos, no caso. Olha que pergunta. Quantas vezes você foi para alguma conversa com algum irmão ou irmã, e que estava precisando de ajuda, estava desanimado por algum motivo, e você, eu não sei o que eu vou dizer, não. Eu fortalecer o irmão lá, eu não entendo isso, não. É o pastor lá que sabe. Eu não sei. Pois é. Aí nós vemos uma expressão dessa aqui, e Lucas, autor de Atos, explica, de uma maneira simples e breve, mas ele explica o que seria esse fortalecimento. Seria interessante, um dia, se alguém lhe perguntasse, né? Como é que você fortalece a alma do irmão? Está aí que eu não tinha pensado nessas. Pois pense. Aqui está no versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Opa! Como, Lucas? Explica. Exortando-os a permanecer firmes na fé. Obrigado, Lucas. Não, tem mais. Tem outro? Tem. 2. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é ouro em pó. Uma explicação dessa. Não precisa fazer cursos bíblicos, estudar apostilas e mais apostilas, e ler o que o último guru evangélico está ensinando, e quantos passos para aprender a fazer isso ou aquilo, e a Bíblia aí esbanjando exemplos e lições desse tipo,
que talvez você nem perceba o valor do que está aqui. Por que o pastor Mauro está dando tanta importância a isso aqui que eu não estou vendo muita coisa? Mas é evidente. Primeiro, exortando-os a permanecer firmes na fé. Só isso. Só. Primeira coisa que você vai fazer quando falar com o irmão desanimado, sem graça, frio, ou o que seja, isso é lição prática, gente. Prática. Exorte a permanecer firme na fé. Mas eu mesmo não sei direito como é isso. Não importa. Irmão, não esmoreça na sua fé. Aí você pensa, isso aqui eu estou dizendo meio óbvio. Isso é o óbvio. Isso é lá conselho, eu venho lá não sei de onde para dar esse conselho para o irmão. Isso é óbvio. Óbvio! Mas é o que Paulo fez. Totalmente orientado pelo Espírito Santo de Deus, colocado no cânon das Escrituras. E o Espírito Santo manda o autor Lucas destacar, bote aí 2 elementos desta questão de fortalecer a alma de uma pessoa. Primeiro, simplesmente exorte, meu irmão, permaneça firme nesta fé. Essa fé foi dada por você, para você, por Deus. É o Espírito Santo que dá, não tem quem tire. O diabo pode estar, e certamente está, querendo esmorecer, enfraquecer esta fé. Não deixe. Irmãos, isso é o óbvio. Isso tem uma força enorme, especialmente quando é um método que você aprendeu direto das Escrituras e que o Espírito Santo autorizou, é chancelado pelo Espírito Santo o método desse, simples, que o adolescente pode fazer com outro, um amigo ou um amiguinho. Tranquilo, não esmoreça da sua fé. Você não tem fé? Você não é crente? Sou. Fique firme, peça a Deus para manter essa firmeza, peça a Deus para afastar de você os enganos satânicos dos nossos inimigos e desenvolva um pouco isto, mas desde que, quando você voltar para casa, meia hora depois, ou uma hora depois, não importa, você diz, o que eu pude fazer para exortar esse irmão a permanecer firme na fé. Pode entrar aí, claro, leituras bíblicas, oração, conversas, como está conversando com a própria pessoa naquele momento, seja como for, mas permaneça firme. E é curioso, eu não vou desenvolver muito, que a gente sairia muito do texto, mas é curioso a ideia de que é como se dependesse de nós, do crente, permanecer firme na fé. Uma fé que foi dada por Deus, uma fé que é mantida pelo Espírito Santo. Aí manda que nós permaneçamos firmes na fé. Essa é daquelas misteriosas. Mas a Bíblia está o tempo todinho, em muitas coisas. Cada vez eu me admiro mais com a quantidade de assuntos, de épocas diferentes, em que a gente vê isso. Deus fazendo alguma coisa e, ao mesmo tempo, querendo que o homem faça. É impressionante. E eu, naquele livro que eu estou tentando fazer do reino de Cristo aqui e tudo, foi muito interessante, quando Deus disse, quando vocês quiserem um rei igual a que as outras nações têm, escolham um rei que eu selecionei. Li hoje, de manhã, tentando escrever sem ver nada no notebook, uma letra deste tamanho, e tentando escrever um pouco ali, e só olha aí, mais um exemplo. Vocês cuidem de escolher o rei que eu decidi. Mas quem é que vai escolher, Senhor? É tu ou somos
nós, né? Vez após vez após vez. Significa o quê? Não relaxe de uma maneira negativa, descanse no sentido de relaxar, de descuidar das suas responsabilidades, abusando do fato de que Deus é soberano. E Ele que realiza tanto o querer como efetuar. Que é. Ao mesmo tempo, saiba que por mais que você se esforce, depende dele. E mesmo dependendo dele, o máximo que você se esforce é o que ele espera de você. Não procure entender. Aceite que essas duas verdades correm paralelamente e se completam lá no céu, lá na mente de Deus. Não na nossa mente, que não encontra bem. Mas, por isso que a ideia de esforço do crente é tão presente na Bíblia, que o arminiano que acha que a pessoa chega a Cristo porque decide chegar e correr desse tipo, ele gosta dessas passagens, porque dá força, né? Tira um bocado da soberania de Deus, ao nosso ver, calvinista, e joga na responsabilidade do homem. O homem é responsável, está vendo aí? Está vendo aí? Tem que se esforçar, tem que se esforçar. Vamos já ver isso aqui, na segunda parte, vamos tocar nesse ponto. Fala muito em esforço, mas, ao mesmo tempo, leia sobre quem está por cima dos seus esforços. A vontade e o poder e as decisões de Deus. Então, as duas coisas estão juntas. E, irmãos, isso é doutrina pura, que eu estou passando para vocês, já tenho tocado nesse ponto várias vezes, mas saber disto e observar isso no dia a dia é de um valor incalculável para o crente. A quantidade de crentes, pessoas salvas, que desconsideram isso, que não entendem bem isso, não são ensinados assim ou coisa desse tipo, ou não percebem nas Escrituras, é muito alta. E dá dó, porque a pessoa sofre de uma maneira ou de outra e não entende bem, fica confusa, enquanto que a Bíblia não é um livro de confusão. Ela pode ser um livro misterioso em que engancha. Chega um ponto, você não consegue mais ir para frente. Mas isso não é fazer confusão. É assim. Deus é soberano e quer que você se esforce na vida cristã. Pronto. Não é confusão nenhuma. Confusão é querer inventar algumas coisas para poder conciliar as duas. Aí ficou ruim. Muito bem. Primeiro, como é que se fortalece a alma de um irmão? Exortando-o a permanecer firme na fé. 2, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Pronto, está aí um ponto parecido com o que eu acabei de colocar. Está vendo? É importante o sofrimento do crente para ele poder entrar no reino de Deus. Se não sofrer, nem entra. Exegese errada, completamente errada. A Bíblia não apoia. Não, mas esse versículo dá a entender isso. Até admito que pode dar a entender. Admito que várias outras passagens dão a entender certos ensinos que parecem até confrontar com outros. Concordo. Mas são passagens muitas vezes curtas, às vezes não muito claras, que ensina a teologia elementar. Quem quer estudar a Bíblia para valer mesmo, dê valor, alta prioridade às passagens claras, límpidas, como água. Elas vão nortear, explicar as passagens obscuras, cinzas. Existem as obscuras, existem as não muito claras, as cinzas, existem, sim. Mas elas podem, muitas vezes, ser explicadas à luz de uma mais clara, nunca o contrário.
ou mesmo que não compare com outra, você considerar aquela passagem um pouco obscura, como se ela fosse muito clara, e dar a ela um peso enorme, e radicalizar em cima, e discutir em cima dela, e fechar a questão. Não faça isto. Agora, se uma passagem é realmente de uma clareza total, feche questão em frente à fogueira, por ela. Então, essa passagem aqui fala na fé. Começa falando na fé, ficar firme na fé. Foi a fé que fez com que aquele irmão entrasse, ou irmã entrasse no reino de Deus. Foi a fé. É a fé que salva, a fé no Senhor Jesus Cristo é que salva. É a fé que coloca o pecador com os dois pés no reino de Deus. Regenerado, habitação do Espírito Santo agora, e pronto para, uma vez passado o portal, a entrada no reino dos céus, viver como cristão, experimentar aquela vida nova que foi iniciada porque exerceu fé em Jesus Cristo, não é porque sofreu. Agora, é uma norma bíblica, sim, que o crente, aquele que tem fé, aquele que entrou no reino de Deus, colocado por Deus, pela fé, vai encontrar tribulação. É uma norma, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, nos importa viver no reino dos céus, no qual nós acabamos de entrar pela fé. Vai ter tribulação, porque talvez o contrário fosse o esperado. E talvez o Paulo tenha enfrentado muito isso, como nós podemos enfrentar hoje também. Você é o apóstolo, o negócio aqui está difícil. O senhor esteve aqui 2 semanas atrás, ou 3 semanas, ou mês passado, e nós nos convertemos, eu me converti, mas eu acho que tem alguma coisa errada. O Senhor disse que quem aceita Cristo se torna filho de Deus. Não foi? Foi. Que se torna um salvo. Que ele veio salvar os pecadores pelo sangue dele na cruz. Não foi, só não disse isso. Disse. Agora eu sou da família de Deus. É. E por que eu estou sofrendo muito mais do que antes? Desde que eu entrei, como alguns dizem hoje, na lei dos crentes, né? Desde que eu entrei nesta fé aí, que eu exerci essa fé, eu não me lembro de tanto sofrimento, apóstolo. Tem uma coisa errada, o senhor não ensinou direito, ou eu não entendi direito, alguma coisa está errada. Aí Paulo devia sorrir e dizer assim, está tudo certo. Errado seria o contrário. Fiquei pensando hoje, é tarde, meus, sei lá, 40 e poucos anos no pastorado, ou na liderança de igrejas, eu não me lembro de nenhuma vez, posso estar sendo injusto, uma vez, nem uma vez, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Preciso conversar com o senhor mesmo, e é no seu gabinete. Eita, vem coisa. Aí a gente vai para lá, já fica na mão gelada. O que eu vou enfrentar agora, dessa vez? Fecha a porta. Diga, irmão, eu estou muito preocupado. Porque a Bíblia diz que quem quiser ser fiel a Cristo vai ser perseguido. Eu não sou. Não tenho sido. Paulo diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não tenho tido quase nada de tribulação, a não ser uma gripe, uma coisa assim, não tenho. Estou preocupado, não tenho dormido de noite. Será que eu não entrei no reino de Deus?
Ou será que eu entrei, mas não estou querendo ser fiel? Os que querem ser fiéis serão perseguidos? O que está havendo comigo, pastor? Nunca. E deu vontade de perguntar a outros pastores que passaram décadas também, pastor Josias ali, e tantos outros, né? Eu nunca encontrei alguém desse jeito. Agora, quer dizer que os outros que estão pedindo para conversar e vão lá se aconselhar e chorar e tudo, que de alguma maneira não estão fazendo o correto, não é nada disso. É um prazer ajudá-los e tudo, e o normal mesmo é a pessoa estar com tribulação e sofrimento e pedir ajuda, pedir socorro, claro. E talvez mesmo, a rigor, não seja muito normal essa ideia muito natural, né, de um membro pedir para falar com o pastor, porque está preocupado por não ser crente, porque não tem sido perseguido ou não tem sofrido e enfrentado tribulação. Ok, mas eu vou reduzir um pouco o tom. Pelo menos você tem pensado nisto? Você tem conversado com Deus sobre isto? E colocado diante dele? E se incomodado um pouco, pelo menos um pouco com isso? A Bíblia não orienta de jeito nenhum um crente a se autoflagelar, como os pagãos faziam com chicotes, né, que eles batiam nas próprias costas até sangrarem, tudo. Não. Buscar problemas. Como eu acabei de dizer, teve ocasiões em que Paulo fugiu de problemas, fugiu de perseguição, e outras ele enfrentou. Eu acabei de falar isto. Então a Bíblia não orienta o crente a buscar sofrimento, a só se considerar que está valendo o seu calor por Cristo, se sofrer. Eu, como novato na fé, sofri um bocado, porque eu sempre fui de fazer as coisas com seriedade, até as erradas, infelizmente, mas era para valer, meu jeitão. Então, quando eu me converti, aí comecei a ler biografias, né? E aí, imagine, biografia do outro que foi para a África, queimado dentro do caldeirão, e o outro perdeu mulher, perdeu filho, o outro queimaram ele vivo, e tudo, eu olhava assim, isso é que é crente. Eu sou um ninguém. Aí comecei a me preocupar e me angustiar. E, rapaz, será que eu vou ter que ir para a África? Já com filho, com tudo? O Mauro Júnior ia nascer. Mas a essas alturas já tinha 2 ou 3. Não comentei isso muito com a Sandra, mas deu uma angustiada boa. Eu dizer, eu vou ter que ir para a África, para mostrar que sou fiel. Porque se eu não for, eu estou sendo infiel, ou no mínimo, quer dizer, no máximo, um crente de 2ª, 3ª categoria. Ora, em Fortaleza, meu amigo, Fortaleza, uma cidade à beira-mar, linda, que na época nem era tão violenta, o trânsito era melhor, não tinha tanto... Tudo bem, o trânsito era melhor, e pregando aqui, os irmãos gostando da pregação, elogiando a pregação, achando bom. O máximo que tinha era calor na igreja, na época nenhuma tinha ar-condicionado, depois que passamos a ter, mas na época não. Umas coisinhas assim, os irmãos davam umas gozadinhas, os colegas engenheiros, alguns amigos e parentes davam umas gozadazinhas e tal, e pronto. É isso aqui que eu vou enfrentar por ser crente? Não, comigo não. Agora, o que eu faço com a pobre da Sandra? E, resumindo a história, eu me segurei, conversei com pessoas, orei bastante, pensei, refleti, li as Escrituras cada vez mais, com mais profundidade, e meu coração foi se acalmando, graças a Deus. Eu fui entendendo, né, que Deus tem a chamada de um, a chamada para o outro, e disse para Paulo, você é um
é um vaso escolhido por mim, você vai ver o quanto importa sofrer por mim. Ele não diz isso para todos. Então, fui entendendo melhor. Mas é curioso como pensar, às vezes, no fato de que a Bíblia chama tanto atenção para sofrimento e perseguição, não sempre perseguição, mas sofrimento. As duas coisas na realidade. E você tratar isso com Deus e pensar e talvez se expor um pouco mais. Não vou dizer ir para a África, mas por que não enfrentar algumas ruas? Se precisar fazer uma certa visita, alguém que pediu uma visita para falar do Evangelho, uma rua assim meio, duvidosa e tal, que acho que 80% das ruas de Fortaleza hoje são, mas se expor um pouco, por que não? Ou não há regra, não sou eu que vou dizer o nível de, sai por aí meia-noite, e ainda dizendo, sou crente, que quiser que me mate. Não, assim, deve ir para outro lugar. Mas não é equilíbrio isso. Mas vale a pena o crente se esforçar um pouco, se esticar um pouco nesta questão de se expor um pouco mais a sofrer, a assumir riscos. Uma acomodação exagerada pode estar nos ameaçando. Não sei. Fica com cada um aí a sugestão e cada um coloque diante de si. E nunca mais diga que não tem a menor ideia como é que você vai fortalecer a alma de um irmão desanimado. Não diga mais, você sabe. Duas coisas. Permaneça firme na fé. 2, sofrimento é normal. É se esperar para alguém que entra no reino de Deus. Muito bem. Final do versículo 23. Final não. O versículo 23, eu tinha parado no 22, diz, e com esse eu encerro. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, eles estão aqui passando por algumas cidades onde já haviam estado, já se dirigindo para o final da primeira viagem missionária, mas vamos ficar no versículo 23, em que diz que Paulo e Barnabé, neste retorno, indo para Antioquia, a igreja que os mandou, eles promoveram a eleição de presbíteros. Na realidade, são pastores. Há 3 nomes no grego que são aplicáveis ao cargo pastoral. Óbvio, é o próprio pastor, cuja ideia é pastor de ovelhas, que protege, que procura o bem-estar delas, procura ajudá-las. Essa é a ideia do pastor. O presbítero, algumas Bíblias têm ancião, que significa ancião. Quer dizer que é velho? Não, há um aspecto metafórico, porque geralmente o velho, que a Bíblia fala também nas cãs, que são cabelos brancos, e se espera naturalmente que alguém mais velho tenha sabedoria. Então, a ideia aqui é que a igreja deve escolher homens que tenham sabedoria para orientar, para aconselhar, para explicar os rumos. Esta é a ideia. E por isso que eu disse, não é obrigado a ser alguém velho, mas é quase metafórico a ideia do cabelo branco, porque pode ser alguém novo, mas o importante é que a igreja reconheça que é alguém que tenha sabedoria para dirigir. Essa é a ideia de presbítero. Aí tem a ideia do bispo, que no grego significa supervisão, supervisionar.
O nome episcopado vem daí, porque é a palavra no grego, episcopos, que significa olhar, examinar, quase que gerenciar, tomar conta ali de uma maneira a que aquela igreja esteja indo para os rumos diferente. A nuance aí é diferente do pastor que olha para as ovelhas para protegê-la, para ajudá-la, acolhê-la. O episcopos, ou o bispo, é para supervisionar e ver se está tudo andando corretamente. Esta é a ideia. A Bíblia não traça diferenças de responsabilidades, além das que os próprios nomes revelam, como eu estou explicado. Mas ela não diz, olha, o pastor deve fazer isso, 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 na igreja. O presbítero, isso, isso, isso. E o bispo, isso, isso, isso. Não. Ao contrário. Vamos ver em Atos lá na frente, que ela usa os 3 nomes para as mesmas pessoas. Então, a ideia que dá é que são responsabilidades diferentes, sutilezas diferentes, que devem ser exercidas pelo mesmo homem, ou os mesmos homens. A ideia é esta. É curioso que tem igrejas, até batistas e tudo, em que eles têm os pastores, que fazem isso, tem os presbíteros, que não pregam, mas fazem assim, então, a gente respeita, porque a Bíblia, o Espírito Santo deu liberdade para cada igreja fazer do seu jeito, eu já tenho explicado isso aqui. Mas, pessoalmente, eu não entendo onde é que vem que o presbítero não deve pregar, isso aí é o pastor. Então, essas divisões, eu não vejo. Então, nós, batistas, geralmente usamos o termo pastor, talvez até deveríamos usar mais, até porque é bíblico, para estimular vocês a entenderem melhor e pensarem melhor nesses aspectos do pastorado, que não é só pregar, nem é só aconselhar e tomar conta e tentar ajudar o irmão que está triste ou necessitado, mas a ideia de pedir a Deus e ter sabedoria para dirigir e uma supervisão quase gerencial do que está acontecendo na igreja. E muitas vezes isso dá mais trabalho do que outras coisas. Essa supervisão e essas providências que o pastor, os pastores têm que tomar, gerenciais muitas vezes, mas que envolvem coisas espirituais, envolvem irmãos e tudo, mas que é muito, muito difícil, muitas vezes, mas faz parte do cargo, do peso que tem sobre o pastor. No caso, a ideia, aqui a sutileza do bispo de supervisionar. E aqui chamou de anciãos. Então, Paulo deixou anciãos lá, e na minha igreja os anciãos só fazem isso. Então, com certeza, Paulo não deixou pessoas lá, que eram homens, que eram pastores e pregavam e tudo. Não diga isso não. Esses homens que ele deixou chamados aqui de anciãos, eram também presbíteros e eram pastores. As 3 coisas numa só pessoa. Então vamos orar e próxima pregação, se Deus quiser, vamos continuar com a viagem de Paulo. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija em tudo que nós ouvimos, nos edifique em Cristo e salve almas em nosso meio. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.